Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Na presença do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje Salmo 15. O verdadeiro cidadão do céu. Versículo 1. Antes vamos fazer essa oração. Senhor meu Deus, te agradeço por mais um amanhecer. Entrego esse dia em tuas mãos e peço a tua direção. Fala comigo através da sua palavra e fortalece o meu coração para viver segundo a tua vontade. Que tudo que eu fizer hoje seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salmos capítulo 15, versículo 1 fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Este versículo, irmãos, é uma pergunta espiritual profunda. Quem pode viver perto de Deus? Davi não está falando apenas de entrar na presença do Senhor por um momento, mas de habitar, né? Ter intimidade constante, viver em comunhão. O coração do devocional é entender que a presença de Deus tem um estilo de vida, não é sobre perfeição, mas sobre sinceridade, integridade, desejo verdadeiro de agradar o Pai, né? Davi entende que estar perto de Deus é o maior privilégio da vida e por isso pergunta o Senhor: o que o Senhor procura? Que alguém quer que anda contigo todos os dias, né? Esse versículo nos chama a examinar o coração, buscar pureza, né, nas palavras e atitude, viver com verdade, né, diante de Deus e das pessoas, desejar não apenas visitar, mas habitar na presença dele, né? Então, o que o Senhor quer de nós? Ele quer sinceridade, Ele quer intimidade e desejo verdadeiro de agradar o Pai, né? Porque não adianta você só fazer a oração, né? A comunhão a gente tem que estar o dia inteiro falando com o Senhor, né? Quando você tiver um momento, você entrar em comunhão, falar, né, da tua vida, falar dos teus problemas para Ele, né? Que Ele vai te escutar. É isso que Ele quer, a nossa intimidade com Ele, falar com Ele, né? E a gente falando, né, em pensamentos ou como sair, quando você tiver que sair, fazer alguma coisa, sair sempre falando com o Senhor, né? Senhor, preciso fazer isso, vai na minha frente, me ajuda, prepare o meu caminho, né? A gente tem que estar sempre na presença dEle e falando com Ele. É o que Ele quer, né? E sendo sincero, né? Não omitindo, mas sempre ser sincero com Ele, né? E viver sempre na presença de Deus, né? Que pra gente ter um estilo de vida saudável, né? Porque se você está na presença e pede para Deus, você começar o dia fazendo oração e pedindo para Deus ficar na presença da sua casa, né? Senhor, fica na minha presença, Senhor, permanece na minha casa, Senhor, toma a frente da minha vida, Senhor, vai na minha frente, né? E pedindo para Ele preparar o caminho, que é importante, né? Principalmente quando a gente sai, porque a gente não sabe o que pode encontrar pela frente. Então, é o que Deus chama, né? Para a gente ficar na presença dEle, falar com Ele, né? Ter intimidade com Ele, né? E essa intimidade é sempre você estar conversando, né? Dando glória, né? Às vezes faz uma oração, é isso que Ele quer de nós, né? Ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, porque a Bíblia é o jeito de você também estar falando com Ele está falando com você. Se você deseja estar mais próximo de Deus, comece pedindo que Ele alinhe seu caráter, né? Com o dele. A presença do Senhor é um lugar seguro, santo e transformador.
E Ele te chama para viver ali, não apenas passar por ali, mas permanecer ali, junto com Ele, né? Sempre clamando o nome dEle, falando com Ele, passando os seus problemas para Ele, que Ele é o único que pode resolver e nos ajudar, né? Quando estamos num problema muito difícil, como a gente sempre está, nós sempre temos problemas. E entrar em oração, pedir ajuda do Senhor, porque é o único que pode nos ajudar, né, irmãos? Porque sozinho nós não vamos conseguir resolver. E se você entra em oração, Ele começa a te ajudar, né? Ele te escuta. Se você entra em oração verdadeira, né, sincera, o Senhor te escuta. Então nós devemos entrar em oração e pedir a presença dEle, pedir para Ele nos ajudar, né? E já levantar, quando a gente levantar de manhã, já pedir para Deus a presença do Senhor o dia inteiro. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo 1 de Salmo capítulo 15. O que Deus quer. Ele não quer que a gente só passe por Ele, né? Ele chama para viver ali, não apenas passar por ali, mas viver constante na presença dEle. Amém, irmãos? Hoje é o que eu entendo, que Deus nos chama para ficar na presença com Ele, com intimidade, falando com Ele e não só passando os seus problemas, mas agradando também Ele, né? Porque Deus também gosta de um agrado, né? Um conforto, a gente tem que achar o conforto no Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Hoje é o que eu entendo, irmãos, desse versículo de Salmo, capítulo 15 e versículo 1. Glória a Deus, que hoje nós temos um dia abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus, tenha um dia abençoado, irmãos, na presença do Senhor, sempre na presença do Senhor. Deus abençoe seu dia.